Shabbat Shalom a todos. Que o Eterno possa nos abençoar neste Shabbat. Que todos possam receber esse Shabbat como um Shabbat de paz e de muita alegria na presença do Eterno. Mas antes, vamos cantar? Vamos cantar, Jean? Puxa aí pra gente. Maravilhosas são suas obras, Todo-Poderoso. Verdadeiros e justos são teus caminhos. Quem não te temerá? Exaltar teu nome, eis que o Eterno, minha salvação, nele confio e não temerei. Eu te agradeço, cantem as nações, para sempre, grande Elohim, grande Elohim, grande Elohim. Alegremos-nos e exultemos ao Pai conosco. Messias Emanuel, Leão de Judá, levante sua voz e cante, glória ao nosso Rei, eis que o Eterno, minha salvação, nele confio e não temerei. Eu te agradeço, cantem as nações, para sempre, grande Elohim, grande Elohim, grande Elohim. E juntos cantemos o cântico de Moisés, ao único que é digno de todo louvor. Ao domínio e o poder do seu reino está em suas mãos. Eis que o Eterno, nossa salvação, a ele a glória, o Cordeiro sobre o trono, honra e louvor ao que reinará para sempre e sempre, grande Elohim, grande Elohim, grande Elohim, nossa salvação, ao único Rei, o Cordeiro sobre o trono, honra e louvor ao que reinará para sempre e sempre, grande Elohim, grande Elohim, grande Elohim, Elohim, grande Elohim, grande Elohim, grande Elohim. Grande é o teu nome, Eterno. Tremendo e precioso é o teu nome, ó Santo de Israel. Quem somos nós para adentrar diante da tua presença, ó Pai? Nós somos miseráveis, ó Pai, diante de ti. Ó Senhor, quem somos nós? Nós somos pó, e para o pó nós voltaremos. Mas tu nos fizestes, ó Deus, viver nesta geração e chegar até aqui por misericórdia, Senhor. Por amor do teu próprio nome, ó Deus, tu nos escolhestes. Portanto, Senhor, eleve o teu nome. Diminua-nos, ó Pai, e eleva o teu nome. Não a nós, ó Eterno, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. De geração a geração os nossos filhos possam dizer isso. Glória seja dada somente a ti, ó Eterno. Prive, Senhor, prive-nos, ó Deus, de nós mesmos, ó Pai. Livra-nos de nós mesmos e seja o teu nome elevado acima de todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias, ó Pai. Amém.
Irmãos, a paraxá dessa semana falou muito ao meu coração, porque o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. Nós não podemos confiar sequer em uma ação nossa, em uma palavra que sai da nossa boca. Nós temos que desconfiar a cada momento de nós mesmos. Paulo explica isso muito bem. Nós vamos chegar lá, né, nesse estudo de Paulo, quando Paulo diz que miserável homem que sou, quem poderá me salvar? Paulo fala isso, que miserável homem que sou. Não sou eu melhor do que Paulo, pelo contrário, sou eu até pior. Mas o Eterno nos mantém vivo, o Eterno vem nos falar. A cada sacrifício da manhã, a cada sacrifício da tarde, o Eterno vem nos falar para que possamos nos moldar e nos tornar uma pessoa melhor a cada dia. É por isso que Ele não vem sobre nós com ira. É por isso que Ele tarda em irar. É grande em benevolência, porque senão nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Mas vamos a paraxá. Êxodo 18. Inicia-se a nossa paraxá. Vamos abrir a paraxá em Êxodo 18. Aqui, a paraxá se inicia trazendo a visita de Jetro a Moisés. Jetro, todos sabem, sogro de Moisés, foi ali e visitou Moisés. E deu um conselho muito especial a Moisés. A paraxá se inicia destacando esse conselho de Jetro a Moisés. Ali se formou, o conselho de Jetro e a aceitação de Moisés, aquele conselho, formou um corpo, foi o primeiro corpo judicial que se formou ali dentro do povo de Israel. Né? A primeira estrutura jurídica de Israel foi ali formada. Mas após esse episódio, Moisés sobe. A palavra diz ali no capítulo 19, versículo 3, diz assim: Subiu Moisés a Elohim, e o Senhor o chamou do monte. Subiu Moisés a Elohim, e o Senhor o chamou do monte. Esse subir aqui está expressando, não é subir o monte não, ele está expressando ali uma busca a Elohim. Então buscou Moisés a Elohim, e Moisés o chamou. E Moisés o chamou. Aí, eu falei Moisés, né? E Elohim o chamou. E aí Elohim diz a Moisés qual era o seu propósito para aquele povo. Qual era o seu propósito para nós, para o seu povo, para o povo de Israel. Qual era o propósito? Qual era o propósito para o povo que estava ali no deserto? Qual é o propósito de Elohim para nós? Elohim fala a Moisés, viste o que fiz, versículo 4. Viste o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o quê? Olha o propósito de Elohim. O que Elohim queria que o povo fosse? A minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Versículo 6. Sereis reino sacerdotal. E outra, nação. Então nós temos 3 propósitos estabelecidos por Elohim para o povo de Israel e para nós. Porque nós somos o mesmo povo. O mesmo povo. Aquilo que foi estabelecido lá atrás é o que é estabelecido hoje para as nossas vidas. A Torá não muda. A Torá é imutável. Ela é perfeita e acabada. Então, o que foi ontem será hoje e será amanhã. E esse é o propósito de Elohim para nós. Esse é o caráter de Elohim para nós. Porque Elohim é o mesmo que era ontem, que é hoje e será eternamente. Então, o propósito de Elohim para nós, propriedade peculiar, reino sacerdotal e nação santa. E o que vem a ser uma propriedade peculiar? O que vem a ser uma propriedade particular? No dicionário, diz o seguinte: direito de usar, gozar e dispor. Direito de usar, gozar e de dispor de um bem. Esse é o conceito de propriedade.
também tem outro conceito, de reaver do poder de quem injustamente o possua. Então o que Elohim estava fazendo ali? Um resgate. Porque ele estava reavendo o povo que estava na mão de Faraó, do Egito, que estava no Egito, que estava na mão de Faraó. Então ele estava ali formando a primeira coisa, o primeiro propósito dele, uma propriedade peculiar. Resgatando ali o povo, reavendo do poder de quem injustamente possuía aquele povo, dominava o povo. Essa é a propriedade peculiar. Reino sacerdotal. O que significa reino sacerdotal? Reino significa uma estrutura de governo. E nós temos várias estruturas de governo. Mas a monarquia é uma estrutura do governo que quer dizer, quando governada por um único rei, é a monarquia. Monarquia, único rei. E aí, reino sacerdotal. Então, será governada por um único rei e sacerdote. Quem é? Yeshua HaMashiach. Esse é o propósito de Elohim para nós. Propriedade peculiar e reino sacerdotal. Porque nós somos governados por um único rei e sacerdote, Yeshua HaMashiach. Outro propósito de Elohim, nação santa. Povo de um território organizado politicamente. Isso não sou eu que estou falando, não. É o dicionário que está falando. Povo de um território organizado politicamente sobre um único governo e ligados entre si. Quando você fala nação santa, a ligação que os envolve, que envolve este povo, é a santidade. Então, quando você diz assim, é um povo que tem um território, era isso que o povo ainda não tinha, mas que Elohim estava levando-o para um território chamado Canaã, terra prometida. E ali eles iam estar ligados por laços de santidade. Olha o propósito de Elohim para a minha vida e para a sua vida, irmãos. Nós estamos ligados a Ele através de laços de santidade. Depois que Moisés buscou Elohim, e Elohim disse a Moisés todo o propósito dele, aí Moisés recebe a incumbência de quê? De santificar o povo. Porque até então os mandamentos não tinham sido dados ainda. Aí no capítulo 19, versículo 10, diz assim: Disse mais o Eterno a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o quê? Para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Eterno descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. E para que o Eterno desceria? Para que o Eterno desceria? Para entregar algo precioso. Para entregar o início de todo o arcabouço legal da Torá. Para entregar os mandamentos, os 10 mandamentos. Aí o Eterno desceu e escreveu os 10 mandamentos em pedra. A santificação. Nós vamos falar isso. Por que primeiro vem a santificação? Olha o que o dicionário diz sobre o termo santificar. Quer dizer, tornar digno. Olha só. Tornar digno. Elevar-se a uma moralidade espiritual. Espiritual. Tornar o povo digno para o recebimento dos mandamentos. Elevar o povo a uma moralidade, a um caráter de santidade diante de Elohim. Por isso que ele disse a Moisés: vai e santifica o povo, porque senão eu não posso entregar os mandamentos. Eu não posso. E assim Moisés fez, entregou os mandamentos. Em Êxodo 20, a tradução mais próxima do original, mas primeiro deixa eu levar vocês aqui no Salmo 50. Salmo 50, versículo 16. Oi. Fala no microfone. É como se para nós alcançarmos esses 3 objetivos que o Eterno tem para conosco, nós temos que ouvir, nos santificar e receber dele a instrução para alcançarmos esses 3 objetivos. Seria isso o propósito. Isso aí. Primeiro alcança a santidade. Ele está falando que primeiro nós temos que nos santificar
para estabelecer o propósito, né? Os outros dois, exatamente, porque você falou uma coisa importantíssima aí sobre o conceito de santidade. Alcançarmos o quê? Dignidade, foi isso? Não, tornar o povo digno para o recebimento dos mandamentos. Por quê? Porque Elohim é o quê? Elohim é santo. Ninguém vai ao Pai se não buscar a santidade. Ninguém verá o Elohim se não buscar a santidade. Tudo que vem de Elohim é santo. Não há como misturar o santo com o profano. Isso nós já sabemos muito bem. Olha o que o salmista diz, ó, capítulo 50, versículo 16. Mas ao ímpio diz Elohim: que direito tens de recitar as minhas leis, ou de tomar a minha aliança na tua boca? Por quê? Por isso que Elohim exigiu de Moisés: santifique o povo, porque o povo não tem condições de tomar a minha lei na sua boca, de entrar na aliança. Por quê? Porque odeias a correção e lança para trás de mim as minhas palavras. Entendeu? Amém. Esse processo, Jorge, é muito bom. Foi muito boa a sua pergunta. Excelente. Esse processo é o nosso sacrifício todos os dias. Ele é constante. Repete a pergunta no microfone aí. Repete a pergunta no microfone. O processo de santificação que está aqui em 3 dias, né? Em 3 dias. 3 dias. Depois lavem suas vestes. Uhum. Interessante isso. Não, mas aqui por que ele estipulou 3 dias? Você sabe que o número 3 é algo de urgência. Fala de urgência. Fala da presença de Elohim, a urgência de Elohim no propósito que ele estabeleceu. Então, quando ele estipulou aqui 3 dias, é porque ele haveria de descer e entregar ao povo em 3 dias. Mas nós temos um processo de santidade nosso, não é de 3 dias. O nosso processo de santidade é todo dia. Porque nós lutamos contra a nossa própria carne. E essa congregação tem 18 anos. 18 anos que nós estamos nesse processo e ainda temos muito a caminhar. Muito a caminhar. Roberto, agora eu entendi porque que o Eterno mudou todo o propósito essa semana. Aí, ó. Conta, ele então. Mudou todinho, né? Eu vou falar de tarde para eles. Nós vimos lançar a pedra fundamental, não podemos lançar. Nós temos que entrar debaixo da aliança, mas não há santidade. Por causa dessa quantidade, ele vai conosco. Porque ele prometeu que ele vai, mas o negócio não está. Agora eu entendi. Não há santidade, há o ídolo ainda. Há alguma coisa que precisa ser retirada. Então não pode lançar a pedra fundamental. A pedra fundamental tem que ser tomada contra nós mesmos. Como testemunha. Como testemunha contra nós mesmos. Amém. Fala disso? Pois então, essa semana foi um dia pior que eu tive, porque o Eterno continua declarando: o ídolo permanece no coração. Isso. O ídolo, então, permanece em crianças. Isso, irmãos, esse negócio não vai toda a vida assim. Ele vai ter um momento. Então, ele ajeitou a situação da forma dele, não da nossa forma, como nós queríamos fazer, mas não pode lançar a pedra. Tem que tomar a pedra fundamental como testemunho. Senão vai estragar tudo. Amém. Porque muitos de nós o ídolo continua. Continua. Mas não há santidade na congregação, não. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Isso eu estou falando que o Eterno disse. Não há. E isso é uma busca constante. Não é constante. Não tem. Já era para ter acontecido. Em Êxodo 20, nós visualizamos ali Moisés respondendo ao povo, porque o povo disse para Moisés: Moisés, fale você com Elohim, porque nós não queremos, porque nós temos medo. O povo disse a Moisés. E Moisés respondeu ao povo: não temais. Elohim veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Numa tradução mais próxima do original, Moisés usa o verbo aqui erguer. Erguer, como elevar. Né? Como nós vimos aqui no termo santificar, o verbo santificar, que eu disse para vocês, elevar o povo a uma moralidade espiritual. Aqui, Moisés usa o termo erguer, como sinônimo de elevar. Erguer.
Então disse assim, numa tradução mais próxima: não se assustem. Aqui o verbo nem era temer, era se assustar. Não se assustem, replicou Moisés ao povo. Elohim somente veio para erguê-los. Seu temor está em suas faces, e vocês não pecarão. André Chorak traz essa versão, né? Então, para que Elohim veio trazer os mandamentos? Essa é a parte central da Parashá. Para que Elohim veio trazer os mandamentos? Meus irmãos, como que você vai saber que o seu procedimento é errado se ninguém chegar para você e falar, isso é errado? Então Elohim veio trazer um mandamento para que o povo visualizasse o que era certo e o que era errado. O que era moral e o que era imoral, o que era santo e o que era profano. Esse é o sentido do mandamento. Esse é o sentido do mandamento que deve estar embutido no nosso coração. No nosso coração. Então, mandamento mostra. O primeiro artigo, o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 59, artigo 5º, salvo engano, inciso 59, diz o seguinte, eu já falei isso aqui: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que significa isso? Se eu não posso ser condenado por um crime se a lei não diz que é crime. Então o que acontece? Elohim entrega os mandamentos ao povo, dizendo, faça isso, porque dessa forma vivereis. Amém? Senão, morrereis. Indesculpáveis. Então, o que acontece? Quando visualizamos isso e compreendemos isso, maior aumenta a nossa responsabilidade. Maior aumenta a nossa responsabilidade. O rei Davi, lá no Salmo 19, que é o Salmo da Parashá, Salmo 19, que a gente ora todos os dias, de manhã e de tarde, lá o rei Davi traz uma questão assim, um ensino maravilhoso, irmãos, um ensino maravilhoso. Diz no versículo 7, a Torá do Eterno é perfeita e refrigera a alma. Vamos devagar compreender isso daí, porque a gente ora todos os dias. A pastora vai ter que se retirar, mas nós vamos continuar o estudo. Pastora Iluzia. O que acontece? Nós lemos todos os dias esse salmo, mas vamos compreender melhor cada parte do que o salmista fala. A Torá do Eterno é perfeita e refrigera a alma. A Torá do Eterno é perfeita por quê? Porque ela é feita, ela é acabada, ela é terminada. Existe nela ausência de qualquer defeito. Ou seja, não há defeito. Não há defeito, por isso que ela é perfeita. E ela é o máximo em excelência que se pode chegar. O máximo de excelência que se pode chegar. Aí ele vem e refrigera a alma, ela traz consolo à alma, ela traz refrigério, ela suaviza. Aí ele continua, o testemunho do Eterno é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Eterno são retos, alegram o coração. O mandamento do Eterno é puro e ilumina os olhos. Ponto. Vamos compreender melhor isso daí. O mandamento, porque nós estamos vendo aqui a entrega dos mandamentos. O mandamento do Eterno é puro e ilumina os olhos. Ou seja, ele torna claro, ele torna possível de você enxergar, ele torna possível de entender claramente e de contemplar a sua pureza. É isso que é o mandamento. Ele abre os seus olhos para que você possa enxergar, porque os olhos são entrada. São entrada para o nosso coração. A boca é entrada e saída. Mas os olhos são entrada. Tudo que você vê, você leva para a sua mente, para o seu coração. Então aqui, por isso que ele fala assim, o mandamento do Eterno é puro e ilumina os olhos. Porque ele faz você ver o que você não via antes. E aí você pode caminhar por aquilo que você vê, por aquilo que você entende.
Você sai de uma situação de escuridão, você sai de uma situação de trevas para andar sobre o mandamento. Olha que maravilhoso. Essa é a função da entrega dos mandamentos para nós. Por isso, o próximo original fala que ele restaura o nosso ser. O nosso ser. Amém. Aí ele vem completando. O temor do eterno é limpo e permanece para sempre. Esse versículo aqui complementa o versículo anterior. Por quê? Porque quando você tem os olhos iluminados, te proporciona um entendimento de maneira que o temor do eterno não se afasta de você. E você anda pelo temor do eterno. Continuando. As leis do eterno são verdadeiras e inteiramente justas. Ponto. O Salmo 85. Vamos lá no Salmo 85. O Salmo 85, versículo 11. Esse daqui não é um salmo de Davi, são salmo dos filhos de Coré. Diz assim, versículo 11: a fidelidade brota da terra e a retidão olha dos céus. A versão mais próxima do original, olha bem, a versão mais próxima do original diz: a verdade brotará da terra e a justiça olhará do céu. E a justiça olhará desde os céus. Essa é a versão mais próxima do original. Então, por quê? Porque a palavra já está na terra. A palavra já nos foi dada, que é a Torá. Ela brota da terra, ela brota para nós. E a justiça, que é a base do trono de Elohim, vem dos céus. Então, nós estamos entre a palavra e a justiça. Nós estamos entre esses dois pilares. Entre esses dois pilares. Quer seja você ímpio, quer seja você não ímpio. Você está entre esses dois pilares. Né? Por isso que Elohim fala, pelas suas palavras sereis julgados. Porque aí há a palavra e a justiça. Nesse contexto também está está escrito quando Yeshua fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque Yeshua vem trazer ali um ensino santo, um ensino puro, que era o ensino da própria Torá. Então a primeira estrutura legal já estava estabelecida ali com o povo de Israel. Com o nosso povo. Né? Com o nosso povo. Em Provérbios 4:20. Provérbios 4:20. Provérbios 4:20, eu vou ler numa tradução mais próxima aqui diretamente. Diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu, guarda dentro da onde? Do coração, do teu coração. Aí no versículo 25 diz assim: os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Diz assim: fixe o seu olhar para aquilo que está à sua frente. Fixe o seu olhar para aquilo que eu estou te dando. Era isso a palavra do Eterno. Fixe a palavra para algo que eu estou lhe dando. Era esse o propósito de Elohim. Aí no fixar, porque quando você fixa, você guarda e aprende. Quanto mais você lê, quanto mais você se baseia nela para a sua vida, você guarda no seu coração. Aí, versículo 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procede a saída da vida. É por isso que eu comecei falando que o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. E nós não conseguimos guardar o nosso coração. É por isso que a gente não conseguiu ainda alcançar a santidade. Porque nós não conseguimos guardar o nosso coração de práticas do mundo. Nós almejamos que os nossos filhos alcancem uma faculdade, nós almejamos que o nosso filho se forme, seja um doutor, seja isso, seja aquilo.
mas nós não guardamos, nós não almejamos que o nosso filho alcance uma posição espiritual elevada diante de Elohim. Nós preferimos que ele alcance coisas materiais. Isso é cobiça. Isso é cobiça. Isso é avareza. Isso é coisa da carne. Alcance primeiro as coisas celestiais e as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O objetivo dos mandamentos não é outro senão esse. De fazermos compreender isso, irmãos. Quando compreendermos isso, nós demos mais um passo à santidade. Mais um passo à santidade foi dado. Segundo Paulo, vamos lá em Romanos. E esse livro, essa passagem de Paulo aqui é uma passagem muito discutida teologicamente. Mas por quê? Porque a nossa tradução nos leva a erro. Nos leva a erro. Mas nós iremos ler uma tradução mais próxima do original para que nós todos possamos alcançar o entendimento do que vem a ser, do que vem a ver o que Paulo está nos falando aqui. Paulo ali, ele trouxe para nós o que é a noção do pecado. Romanos 7, versículo 7. Porque aqui Paulo está falando, vamos ler no início aqui, ó. Não sabeis vós, irmãos, que a Torá tem domínio sobre o homem por todo o tempo? Aqui ele está discutindo sobre a Torá. Ele está falando sobre a Torá. Ele está afirmando. Ele está falando com os irmãos dele sobre a Torá. 7. Agora vamos para o versículo 7, para a gente poder ver melhor o que ele está dizendo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Olha o objetivo da Torá. Fazer-nos conhecer o pecado. Fazer-nos saber que aquilo era pecado. Então Paulo está explicando. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei dissesse, não cobiçarás. Né? Eu não conheceria. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Pois sem a lei estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Porque a Torá expõe o pecado, irmãos. Não é a Torá que te faz pecar. É isso que ele está explicando. A Torá te faz enxergar aquilo que é pecado. Mas só quando você guarda dentro do seu coração. Dali do seu coração vai sair o repulso ao pecado. Do seu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Por isso é aquele conceito que você deu de santidade, de alcançar moralidade, né? Isso, espiritual. Esse um dos propósitos. É um dos propósitos. Aí, continuando, no versículo 12. Portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, né? Porque aqui ele está trazendo duas situações, duas leis, ele está colocando aqui para exibir. Duas leis. A primeira lei, a Torá de Elohim. A primeira lei. E a segunda lei, a lei do pecado. Ele está exibindo essas duas leis. Duas leis. E aí vem, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então foi o mandamento que te fez ver o pecado e enxergar que este pecado era verdadeiramente maligno. Aí, lá no versículo 14. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Paulo estava enxergando a sua natureza carnal. E aí, mais à frente, ele fala assim, no versículo 15, o que faço, não o entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa.
E se faço o que não quero, olha, vamos entender. E se faço o que não quero, porque a minha carne quer desejar obras da carne. E se faço isso que não quero, é porque a lei, a Torá que está dentro de mim, faz eu repelir a este pecado. Amém? É isso que significa. Isso. Mas olha que interessante o que Paulo diz no final. Ele vem traçando aqui e coloca aqui duas leis. A lei do pecado, né? E a lei de Elohim. Aí vem aqui e fala bem assim no versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo do pecado? Quem me livrará? Dou graças ao eterno Elohim, por meio do Machia, que de sorte que eu mesmo com entendimento sirvo a Torá de Elohim, mas com a carne a lei do pecado. Então essa, irmãos, é uma forma de pensarmos. A quem estamos servindo? A Torá de Elohim, aos mandamentos ali expostos para o nosso povo, ou a lei do pecado, que estimula a carne à prática do pecado? Qual lei estamos considerando? Qual lei estamos vivendo? A Yeshua, a lei, isso, Rita. Yeshua falando aos fariseus, lá em Lucas, vamos lá. Lucas, versículo 16, versículo 14. Aqui Yeshua está falando sobre a autoridade da Torá. A autoridade da Torá. E ele diz assim: os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele, porque antes disso daí, Yeshua deu uma parábola do mordomo infiel para eles, né? Falando sobre as riquezas, a avareza, né? Então, aqui no versículo 14, os fariseus já zombavam de Yeshua. Mas Yeshua lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Elohim conhece o vosso coração. O que entre os homens é elevado, o que entre nós, homens, é considerado, eu preciso de ser um doutor. Eu preciso de ser um rabino. Eu preciso de ter um status. Um status. O que para nós é elevado, para Elohim não é nada. É isso que Yeshua fala. O que para os homens é elevado, para Elohim é abominação. É abominação. O que passa no seu coração e no meu coração, para sermos e termos alguma coisa, é para Elohim abominação. Se não for diante do mandamento, tudo que está fora dos mandamentos, tudo que contraria os mandamentos, é para Elohim abominação, irmãos. Porque parte da nossa natureza carnal. Aí, no versículo 16, olha que situação que nós passamos por causa da nossa tradução. Olha a situação que nós passamos. Versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Hoje a Torá não vale mais nada. É isso que está falando a Bíblia. A Torá não vale mais nada, porque a lei e os profetas duraram até João, Jorge. Duraram até João. Olha o que diz o original. Olha o que diz o original. Desde a Torá e os inspirados, que estão falando do profeta, até João, o reino de Elohim é anunciado. Olha a diferença, irmãos. Olha a diferença da nossa tradução. Aqui fala que a lei e os profetas duraram até João. Desde então, a partir daí, é anunciado o reino de Deus a todo homem. E no versículo original diz, desde a Torá e os inspirados até João, o reino de Elohim é anunciado. E todos tentam forçar a entrada nele. E todos têm que se esforçar para entrar nele. É isso que a palavra diz. Não entendeu, não? Eu vou ler bem devagarzinho para você, Jorge. Ó, a nossa tradução diz, a lei, a Torá, e os profetas duraram até João. Duraram até João. A partir daí...
Não dura mais, não tem mais. Foi invalidado. Mas olha como a nossa tradução está tão errada que ela mesmo se contradiz. Olha o versículo seguinte. É mais fácil passar o céu e a terra do que passar um tio. Olha como ela se contradiz. Ora, se ela fala que a Torá já não vale mais, como é que ela fala no versículo anterior? É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da palavra, da Torá. Olha que contradição. Vamos chegar lá. Pode, só um minutinho, deixa o irmão falar ali. Pode falar. Isso. É isso que o entendimento causado por essa versão que a gente acompanha. Não. O que vem sendo argumentado pelos cristãos hoje em dia é que hoje você está no tempo da graça. Yeshua HaMashiach. A Torá já não é. A Torá já não é cumprida. Deixa eu me fazer explicar melhor. O que os cristãos pregam é o seguinte, é que a Torá, a partir de Yeshua, ela não precisa mais ser cumprida. Você cumpre a Torá na sua integralidade? Não. É isso que a versão aqui está falando. Né? E isso que os cristãos falam. Então, invalidou aquilo que era considerado pela Torá. Invalidou. Então, passamos a cumprir apenas os mandamentos de Yeshua. Só, os mandamentos de Yeshua. No entanto, Yeshua é a própria Torá. É a própria Torá. Então, se ele vem trazer qualquer ensino, ele está trazendo o ensino como mestre que ele era, como sacerdote, porque da boca dele é que sai o conhecimento e o amor do sacerdote. Da boca do sacerdote sai conhecimento e amor. E ele, como sumo sacerdote, ele vinha explicar justamente o que estava na Torá, a todo momento. E é por isso que ele fala, é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio sequer da Torá. Então, quando, Jorge, ele fala assim, a lei e os profetas duraram até João, desde então, anuncia-se o reino de Elohim. Tá? Essa é a nossa versão. A versão mais próxima do original diz assim, desde a Torá, desde Gênesis, né? E os inspirados, olha o termo, e os inspirados, que são os profetas, até João, né? Porque é Yeshua que estava falando isso. É Yeshua que estava falando isso. Não era Paulo, não era ninguém. Era Yeshua que estava falando isso. E quem antecedeu Yeshua? João. Então, até João, o reino estava sendo anunciado e vocês não estavam percebendo. Era isso que Yeshua estava falando. O reino a todo momento foi anunciado e vocês não estavam percebendo. Ele estava falando isso para quem? Para os fariseus, doutores da lei, mas que não tinham entendimento de que o reino de Elohim estava sendo anunciado. Aí, mais embaixo diz, mais fácil é passar o céu e a terra do que um só traço da Torá cair. Né? Então nós visualizamos o erro que nós temos de tradução. Mas amém que o Eterno nos abre o entendimento, porque a partir daí possamos entender aquilo que é santo, aquilo que é agradável aos olhos de Elohim. Amém? O reino de Elohim não é para qualquer um. Não é. Não é. Estarão dois em um lugar, um subirá e o outro ficará. Não é para qualquer um. O reino de Elohim são para os fiéis, para aqueles que obedecem e cumprem os mandamentos, para aqueles que têm um coração puro, quebrantado diante de Elohim, para aqueles que cumprem o mandamento com desejo veemente de cumprir, e não por obrigação. Você cumpre a lei porque você é obrigado, porque se você não cumprir a justiça vai te penalizar? Ou você cumpre a lei porque aquilo é bom e agradável para você e para o seu próximo? Você tem que cumprir a lei porque ela é agradável
justa e boa, como diz o salmista. Entendeu? E não por obrigação, e não porque virá sobre mim o juízo de Elohim se eu não cumprir. Lá em 1 Samuel, aí, o que acontece? Não, antes eu vou falar um negócio aqui. O reino somente é visto por Elohim, quem vai entrar e quem não vai entrar. Não adianta você dizer para mim que você é salvo, porque você não tem condições de mensurar isso, porque só quem salva é Elohim. Então, os olhos, o entendimento que você vai alcançar, você só vai alcançar conforme está escrito em 1 Samuel 16, 7. Vamos ver. Oi. Pode falar, senhor Cláudio. O exemplo disso que você falou da confirmação, está no próprio versículo 18 que diz sobre a mulher adultério, que é um instrumento da Torá. É isso aí. Tá sendo anunciado pela Torá isso daí. 1 Samuel 16, 7. Samuel estava para ungir o rei. Um novo rei que ia substituir Saul. E Deus falou para Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge um dos filhos de Jessé. E lá eu te mostrarei quem é. Aí, Samuel foi lá. Versículo 7. Aí ele veio ungido. Quem que ele foi ungir primeiro? O primogênito. Ele foi ungir primeiro o primogênito. Por quê? Porque a Torá estabelece que o primogênito, né, tem a preferência. Mas, no versículo 7, diz assim, porém, o Eterno disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O homem olha para o que está diante dos teus olhos, porém o Eterno olha para o... Posso eu saber, posso eu dizer que eu tenho a salvação? Não, porque o Eterno conhece o meu coração. O Eterno conhece o seu coração. Agora, uma certeza eu posso ter, é que todos os dias da minha vida eu lutarei para entrar, eu lutarei para alcançar essa salvação. Porque é assim que o reino é anunciado. Como diz aqui em Lucas, se esforçam para entrar, porque você não tem condições de dizer que já entrou. Então, vivamos nós com este entendimento. Lutemos todo dia para alcançar este objetivo, para alcançar, adentrar na salvação que o Messias tem nos anunciado. Amém? E aí fica uma pergunta. O nosso coração, como está o nosso coração? O nosso coração tem procedido de acordo com a lei de Elohim ou de acordo com a lei do pecado? Almejo eu grandes coisas perante o mundo ou almejo eu um crescimento espiritual perante Elohim? Nós estamos prestes a entrar na aliança em maio, debaixo da aliança. Nós estamos prestes em maio para entrarmos debaixo da aliança. E o Eterno nos pergunta, estamos nós com o coração... Está preparado? Estamos nós com o nosso coração preparado para entrarmos debaixo da aliança? Ou estamos ainda almejando coisas superficiais? Essa é a pergunta, irmãos. Pois assim está escrito, lá em Isaías 55, 7, 9. Não precisa ir lá não, eu vou ler para vocês. Assim está escrito, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Eterno, retorne ao Eterno, e se compadecerá dele. E torne para o nosso Elohim, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz Elohim. Não são, nem os vossos caminhos o meu caminho. Por que você ainda está traçando o caminho? Por que você ainda está traçando o caminho? O caminho do Eterno é que tem que ser traçado. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos.
O profeta Isaías já vem chamando o povo a esse entendimento. Por que ainda correis atrás daquilo que não é espiritual? Por quê? Ah, irmãos, o dia que conseguimos entender isso, todos nós juntos, como corpo, olha, nós iremos assim de um salto muito grande para uma santidade em congregação, juntos. Juntos. Agora, se a minha mão pretende desviar alguma coisa e a outra pretende buscar a santidade, que corpo eu estou? Qual é o corpo? Que corpo dividido é esse? Pois eu vou te dizer o que está escrito: um reino dividido não subsistirá. Não subsistirá. Não adianta um só ao querer alcançar a santidade. Todos nós temos juntos que alcançarmos a santidade. Porque a santidade é para todos nós. Para finalizarmos, vamos lá em 1 Reis. Primeiro Reis 8. Versículos 60 a 61. Por que o Eterno nos chama para uma santidade diante dele? Por que o Eterno nos dá um mandamento, para este mandamento nos conduzir para essa santidade? 1 Reis 8, versículo 60. Diz assim: para que todos os povos da terra saibam que eu sou o Eterno Elohim, e não há outro. E não há outro. Seja o vosso coração completamente, inteiramente. Seja o vosso coração completamente leal para com o Eterno nosso Elohim, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje fazeis. Amém, irmãos? Que o Eterno possa nos abençoar, que possamos encontrar graça diante do Eterno, porque eu sei, como vocês todos, que é difícil, que é muito difícil, mas nós temos que entrar no reino por força. Por isso que tem que se esforçar. A palavra diz: um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Esforça-te, irmão. Esforça-te, Francisco. Esforça-te, Leomar. Esforça-te, Sandro. Esforça-te, Janaína. Esforça-te, Jorge. Esforça-te para que todos nós possamos alcançar o reino. Amém? Eterno nos abençoe. Eterno Deus Todo-Poderoso, seja o Senhor honrado, seja o Senhor louvado e exaltado. Cuide dos nossos corações. Como diz o salmista Davi: crie em nós um coração puro e renove em nós um espírito reto a cada manhã, para que possamos estar diante de Ti em santidade, praticando e caminhando pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, nosso Messias. E evarei Adonai veshmireha, e aí Adonai panaveleha verruneca, e sa Adonai panaveleha, veasem leha shalom, vishem Yeshua Hamashia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a tua paz. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.